a Yom Yom da data de 24 de Nissan. Está relacionado com um trecho da Torá que estava sendo lido e estudado nessa data, naquela semana e ocasião, naquele ano, sobre a porção da Torá que versa sobre o serviço ritual no dia de Yom Kippur, no dia mais sagrado do ano, no dia do perdão, no dia da expiação, quando todo o serviço ritual no templo era centralizado na pessoa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Era famoso que entre os diversos serviços realizados naquele dia, serviços rituais, havia um que era o do bode expiatório, ou seja, que eram selecionados 2 bodes, e era feito um sorteio, um deles acabava sendo sacrificado, ofertado no altar do templo, e o outro era enviado para fora da cidade, conduzido por uma pessoa até um penhasco, onde lá ele era jogado e abatido no penhasco. Se fala que esse bode expiatório, ele simbolizava o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, apoiava suas mãos sobre ele antes de enviá-lo e fazia uma confissão geral de todos os pecados do povo de Israel. Se fala que esse bode expiatório, por assim dizer, ele simbolizava essa parte negativa do povo, que, por assim dizer, ele ficava carregando sobre si, levando sobre si os pecados do povo, e esse gesto dele ser banido, levado para fora, ele não era ofertado no templo, pelo contrário, era levado para um lugar devastado, para um lugar abandonado, e lá num penhasco ele era jogado para baixo, etc., lugar chamado Azazel, enfim. E nisso consistia o serviço ritual, inclusive haviam até sinais pelos quais podia-se saber se a expiação do povo de Israel foi bem aceita naquele ano após o ritual do Yom Kippur. Mas de qualquer forma, num sentido espiritual, com o ensinamento, uma mensagem para todos nós. Assim falou o Rebbe anterior num pronunciamento, todos possuímos um elemento não bom. Algo de mal, negativo, que os mestres racídicos nem gostavam de falar o mal. Eles falavam algo que não é bom. Algo que não é bom, todos nós temos dentro de si. Alguns em menos medida, outros de forma mais intensa. Todos possuímos um elemento não bom. No entanto, até mesmo o bode expiatório, que como nós dissemos, ele representa o mal, e era mandado para Azazel, para aquele local, para aquele penhasco, uma terra desolada, no deserto, etc. E lá ele era tirado, carregando consigo os pecados do povo de Israel, de uma forma simbólica, não é? Mas isso também era considerado uma avodá, ou seja, isso também fazia parte do ritual sagrado, do serviço divino feito no Beit HaMikdash, no templo, e realizado no dia de Yom Kippur, no dia mais sagrado do ano, pela pessoa mais elevada, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Em outras palavras, nós vemos que até mesmo no dia mais sagrado do ano, no local mais sagrado do ano, pela pessoa mais sagrada do povo, né, havia esse serviço de lidar com o mal, pressupondo que cada um de nós tem algo negativo dentro de si, que precisa ser banido, que precisa ser expulso, precisa ser retirado de dentro de nós. E de certa forma, o Ayom Yom, essa mensagem do Rebbe anterior, como vem nos dizer que a gente não precisa ter vergonha de assumir que nós temos um lado negativo. Pelo contrário, a gente não deve fazer o auto-engano e nem querer enganar. Nós devemos, às vezes, saber, estar conscientes e assumir que nós temos esse lado negativo e que faz parte da nossa missão sagrada. Isso é um trabalho ritual, espiritual também, se desprender, expulsar esse lado negativo de dentro de nós. Isso é um trabalho sagrado, é uma missão sagrada também, de lidar com esse lado negativo, como a gente vê que isso era feito pelo Kohen Gadol, sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, e esse trabalho era iniciado no próprio Beit HaMikdash, no local mais sagrado.
como toda criatura física tem um elemento negativo, então cada um de nós possui esse lado negativo dentro de si. Devemos expulsar aquilo que não é bom para uma terra desolada. Devemos saber que, a exemplo desse ritual que ocorria no templo, cada um de nós deve se preocupar e se ocupar em fazer o mesmo. Banir, expulsar esse lado mal de dentro de si, retirar de si. Ou seja, a gente não deve ignorar o mal que existe dentro de nós. A gente não deve tapar os olhos e não querer enxergar isso. Pelo contrário, a gente deve saber identificar esse mal e deve trabalhar para retirá-lo de dentro de si, e isso é um ritual sagrado. Isso é um serviço espiritual elevado que cabe e compete a cada um de nós.